Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você hoje. E, na verdade, essa palavra vai ser compartilhada em 2 domingos. Vai ser hoje, o encerramento é amanhã. Perdão, amanhã não, no outro domingo, me perdoe. Tá? No outro domingo nós vamos estar encerrando esta palavra. Gente, me perdoe, tem o 4º aviso que eu esqueci, me perdoe. É que daqui a pouco vai estar sendo realizada a noite da pizza. Amém? Vai ser você que comprou sua pizza e você que não comprou, ainda tem algumas extras que foram feitas, que você vai poder adquirir a sua, com seu refrigerante, para ter um tempo muito gostoso de comunhão. Você que não teve oportunidade de ver, a lateral aí está muito linda, deram uma arrumada aí, está um negócio chique, muito bom mesmo, vai ser um tempo especial. Ok? Então, eu tenho uma palavra para compartilhar com você, como eu disse, em 2 domingos hoje, e no próximo domingo, dia 1º, vai ser o nosso encerramento, se assim o nosso Deus nos permitir. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler 2 textos iniciais aqui, que eu quero que você me acompanhe, e eu vou fazer de propósito, uma introdução um pouco longa, porque depois dessa introdução eu vou querer orar com você a respeito disso aqui. Jó capítulo 1. Você vai abrir a sua Bíblia nas 2 partes, tá? Nos 2 textos, que aí depois nós vamos ler. Jó capítulo 1, tá? Marque com o seu dedo, com alguma coisa aí. Abra também em 1 Timóteo capítulo 6. Jó capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 6, porque nós vamos ler na sequência, eu quero que você acompanhe aí, por favor, tá? Jó capítulo 1 e 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 e 21 do livro de Jó. Me acompanhe na leitura. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor Deus o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. 1 Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ok? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Ok. Depois de ler esses textos, 2 textos aqui, me dê um pouco da sua atenção aqui. Eu acredito que a maioria conhece um pouco da história de Alexandre o Grande, que viveu cerca de 320 e poucos anos antes de Cristo. Tem 2 coisas interessantes a respeito de Alexandre. A gente sabe que ele foi um dos maiores conquistadores que existiu, mas tem 2 coisas que me chamam a atenção na história dele. Uma é as várias teorias com relação à sua morte, do que foi realmente que ele morreu. Eu já cheguei até uma vez a compartilhar que alguns dizem que foi de uma infecção muito forte intestinal que ele faleceu. Outros dizem que foi envenenado, né? E então tem várias teorias com relação à questão da morte dele. Independente da teoria, é fato que ele morreu. Agora tem uma outra coisa importante a respeito da história dele que eu quero mencionar aqui para você. Existe boatos, histórias com relação a 3 pedidos que Alexandre o Grande fez antes de morrer para o seu capitão. Alexandre o Grande, quando ele estava para morrer, ele chama o seu capitão e ele lhe faz 3 pedidos, que eram basicamente 3 ordens, que ele queria que aquele capitão obedecesse à risca. Aquelas 3 ordens que ele estava ia lhe dar naquele momento. E ele perguntou quais são. A primeira, ele disse: olha, eu quero que quando eu morrer, os melhores médicos
os melhores médicos que existirem nos meus dias, eu quero que eles carreguem o meu caixão até o lugar onde eu serei sepultado. O segundo pedido é que eu quero que, quando me colocarem no caixão, deixem as minhas mãos penduradas do lado de fora, para que elas possam ir balançando durante todo o cortejo fúnebre. E o terceiro pedido, eu quero que o meu ouro, a minha prata, seja espalhado por todo o trajeto, todo o caminho, por onde eu for conduzido até o local do meu sepultamento. Diz a história que quando o capitão de Alexandre, o grande, ouviu aquilo, ele perguntou: mas Senhor, por que o Senhor quer que faça, que seja dessa forma? Por que o Senhor quer que os melhores médicos conduzam, carreguem o seu caixão até o cemitério? Ele disse: eu quero que os melhores médicos carreguem o meu caixão até o cemitério, para que fique entendido, fique claro, que diante da morte, os melhores médicos não podem fazer nada. Não podem fazer nada diante da morte. Segundo pedido: por que o Senhor quer que as suas mãos, elas vão balançando do lado de fora do caixão? Ele disse: eu quero que elas vão balançando, porque eu quero que as pessoas saibam que nada nós trouxemos para este mundo e nada nós levaremos dele. E eu quero que todo o ouro e a minha prata seja espalhado pelo caminho, porque tudo aquilo que a gente adquire, que a gente ganha aqui, tudo vai ficar aqui. Então, queridos, diante dos dois textos bíblicos que eu acabei de compartilhar com você, e dessa história de Alexandre o Grande, tem algo muito interessante aqui que nos é ensinado, tanto pelos textos de Jó e de Timóteo, quanto pela história de Alexandre, seja ela verdadeira ou não, mas faz sentido dentro daquilo que eu estou para compartilhar com você aqui. Entenda isso aqui. É muito claro que nada, nós não trouxemos nada, e nada nós levaremos desta vida. Então, caminhe comigo nesse entendimento. Se nós não trouxemos nada e não levaremos nada desta vida, deste mundo, então tudo que está em nossas mãos, em nosso poderio, tem um dono. E que esse dono não sou eu, não é você, não somos nós. Pastor, e o que nós somos diante de tudo aquilo que nós temos adquirido nesta vida? Mordomos, administradores de bens alheios. Porque se nós não trouxemos nada e não vamos levar nada, tem um dono. Porque reflita comigo, se tudo é meu, por que Deus não vai deixar eu levar comigo se tudo me pertence? Por que tudo vai ficar? Porque nada me pertence. Jó, ele disse, foi depois de toda a notícia que ele recebeu, da perda de seus bens, de sua família, de tudo que ele perdeu, ele se prostra diante do Senhor, vai para o pó, vai para a cinza, e ele diz, nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor Deus me deu, o Senhor Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Faz sentido isso aqui para alguém aqui, isso aqui nesta noite? A gente não gosta muito de admitir, né? Mas pastor, eu suei, eu ralei para conquistar tudo que eu tenho. O Senhor agora vem com essa mensagem dizendo que não é meu? É verdade, eu concordo com você que Deus usou meios para lhe dar e me dar tudo que eu tenho. Porém, somos mordomos, administradores, dispenseiros de bens que Ele nos confiou. Só quem acredita assim, dá um amém para mim, por favor. Amém? Então, baseado nisto aqui, queridos, eu quero orar com você. Por que eu quero orar?
Porque diante de tudo que o Senhor já tem nos confiado e ainda vai nos confiar, nós precisamos pensar e viver como bons despenseiros, como bons mordomos, como bons administradores de tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. De nós sabermos administrar bem tudo aquilo que Ele tem realmente nos dado. E eu quero orar com você em cima disso nesta hora, por isso que eu disse que ia ser um pouco longa a introdução, porque eu queria passar esse entendimento para você, para que nós pudéssemos orar a respeito disso. Porque, me entenda, por que eu quero orar? Porque eu tenho consciência que Deus, Ele tem confiado muitas coisas em nossas mãos. Mas eu acredito que Deus ainda tem coisas maiores para confiar em nossas mãos. Amém? Deus tem coisas maiores para nos confiar. Coisas grandes, eu creio muito. Quem lembra, o irmão João Marcos falou aqui algo domingo passado, né? Domingo passado eu fiz aquela declaração que eu sou pastor dos maiores empresários aqui do Maranhão, de São Luís, né? Ele recebeu aquilo para ele de uma forma poderosa. Alguém mais recebeu essa palavra assim, gente? Ele recebeu, amém, irmão? Tomou posse? Em nome de Jesus. Queridos, eu creio sinceramente que Deus, Ele tem coisas muito grandes e maravilhosas para confiar para a gente. Deus tem coisas grandes, por isso eu quero que você, sentado mesmo, por favor, curve a sua cabeça. Você que está nos assistindo, se você puder aí, feche seus olhos, ore junto comigo nesta hora. Eu quero que você ore e peça, Espírito Santo, me ajude a entender isto que tu compartilhaste ao coração do pastor Elcio. Me ajude a entender, abra o meu entendimento, o meu coração, a minha mente, para que eu possa compreender estas verdades e recebê-la em meu coração, para que eu ande de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim. Senhor, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui, eu quero agradecer por esta noite, quero lhe agradecer pela palavra que o Senhor compartilhou comigo, para que ela seja ministrada e compartilhada ao teu povo, à tua igreja. Senhor, abra nosso entendimento, abra nosso coração, ajude-nos a entender, a receber. Senhor, o Senhor usou o profeta Isaías para dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Senhor, eu creio que eu estou diante de um povo que quer, eu estou diante de um povo que quer, Senhor, que quer comer o melhor dessa terra, que quer desfrutar do melhor do Senhor aqui. Então, Senhor, nos ajude a te ouvir, nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor está falando conosco, e nos ajude a caminhar de acordo com o que está em teu coração para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, qualquer coisa que o inimigo queira usar para tentar impedir com que isso venha de uma forma revelada ao nosso coração, ao nosso espírito, Senhor, que seja anulado nesta hora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra e que prevaleça a tua palavra, aquilo que está em teu coração, em nome de Jesus, o Senhor. Amém, Jesus, amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos, administrador. A palavra administrador é uma palavra que no grego é oikonomos, e em hebraico, essa palavra em hebraico, ela tem três significados importantes. O primeiro é útil, o segundo é servo, e o terceiro, pegando mais o sentido literal, é sobre a casa. Ou seja, o administrador era alguém que era uma pessoa de alta confiança daquele senhor, uma pessoa de extrema confiança. Por que tinha que ser assim? Porque ao administrador era confiado todos os bens daquela casa, todos os bens daquele senhor, estava sendo confiado nas mãos dele. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia é o exemplo de José. José lá no Egito, e entenda isso aqui, o administrador, quem era? O administrador era alguém nascido livre, ou era geralmente, como era geralmente o caso, era um homem liberto, ou um escravo de confiança, a quem o chefe da casa, o proprietário, confiava os seus bens. E este foi o caso de José. José era escravo no Egito, na casa de Potifar, mas diz a Bíblia que Potifar viu que o Senhor era com José,
E este veio a lograr mercê diante do seu senhor, o qual lhe entregou às mãos, aos seus cuidados, todos os seus bens. A tal ponto, para você ter uma ideia, que diz a Bíblia que Potifar, ele só se preocupava com a comida que ele tinha que comer. Só isso. Por quê? Porque José era tão competente, era tão responsável, que ele conseguia tomar conta de tudo e administrar tudo que o seu senhor havia colocado em suas mãos. E quem ele era? Um escravo. Era um escravo de confiança do seu senhor, a quem o seu senhor havia confiado tudo nas mãos dele. Era uma pessoa que era responsável para administrar todos os afazeres e cuidar das receitas e despesas daquela casa. Isto é muito importante que a gente entenda. Mas para trazer um entendimento e um esclarecimento melhor para a gente, queridos, a gente vai estar usando 2 exemplos bíblicos de administradores. 2 exemplos, e na verdade é um exemplo muito negativo e um exemplo positivo, um exemplo maravilhoso. E eu quero que você me acompanhe no que está em Isaías, capítulo 22. Isaías 22. Glória a Deus. O tema da nossa palavra de hoje é uma geração de bons administradores. Amém? Quem toma posse e pode dizer: eu faço parte da geração de bons administradores. Amém, queridos? Isaías 22, versículos 15 e 16. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte: o que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha, no lugar mais alto do monte? Olha esta palavra que Deus mandou Isaías dar para este administrador da casa do rei chamado Sebna. Era uma palavra muito dura, porque o Senhor estava o repreendendo. Por quê? Você vai já entender comigo. Queridos, quem era Sebna? Sebna, ele era um administrador da casa do rei Ezequias, rei de Judá, mas ele era um administrador também da casa do Senhor. Só para você ter uma ideia, o nível de influência e a confiança que se tinha neste homem. Ele era alguém que administrava a casa do rei, que cuidava de tudo aquilo que pertencia ao rei Ezequias. O mordomo, como eu lhe falei ainda agora, era uma pessoa de extrema confiança. E este é o caso deste homem aqui. Era uma pessoa, Sebna, era uma pessoa de extrema confiança. Não se tem muito detalhe a respeito da vida dele, mas se sabe que ele não era um judeu. Ele era um gentio. E o que nós vemos sobre ele? Ele não era da família real, porém, ele era uma pessoa muito influente no reinado de Ezequias. Era uma pessoa que tinha uma influência muito grande. Queridos, mas infelizmente, Sebna, como administrador, ele se corrompeu. Ele se corrompeu e começou a fazer muitas coisas ruins. Abraham Lincoln, ele falou algo muito interessante. Certa vez Abraham Lincoln disse o seguinte: quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê a ela poder. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Dê a ela poder. Aí você vai conhecer realmente quem é a pessoa. E este homem, ele aparentava uma coisa antes de receber todo esse poder. Mas depois que ele recebe todo esse poder, essa influência, essa autoridade, ele infelizmente ele acaba se corrompendo. Ele se corrompe diante de tudo aquilo que ele tem. Ele passou a usar meios injustos para se autopromover. Ele se tornou uma pessoa corrupta, se tornou uma pessoa cruel, se tornou uma pessoa orgulhosa. Isso é muito triste, queridos. Ele passou a se preocupar, acima de tudo, com aquilo que iria garantir o seu futuro. Era essa a maior preocupação dele. Ele não estava preocupado com o rei, não estava preocupado com a casa do rei, não estava preocupado com o reinado do rei. Ele estava preocupado com o seu futuro. Ele estava preocupado somente com o seu bem-estar.
O desejo, só para você ter uma ideia, o desejo que havia no coração de Sébina, para ser lembrado pelos judeus como alguém importante, mesmo depois de sua morte, o que ele mandou fazer? Ele mandou preparar o seu túmulo, a sua sepultura num lugar alto, que pudesse ser visto e se tornasse uma coisa, um monumento, algo monumental, algo que pudesse ser visto e reconhecido pelas pessoas. E acredite, não sei se isso faz de fato sentido, mas dizem que encontraram um túmulo fora dos muros de Jerusalém, e neste túmulo estava escrito o seguinte: túmulo do mordomo administrador real. Alguns acreditam que este túmulo foi o túmulo de Sébina, que ele mandou fazer, e o Senhor chega com ele o repreendendo através do profeta Isaías, porque ele se corrompeu, porque ele se tornou uma pessoa cruel, uma pessoa maldosa, uma pessoa orgulhosa, e ele está se autopromovendo, e ele quer ser reconhecido, ele quer ser lembrado, e parece que não passa pela cabeça dele que tudo que ele alcançou foi favor. Ele estava cuidando de algo que não lhe pertencia, mas ele estava sentindo como se fosse dele, e está prevalecendo de tudo aquilo que está em suas mãos, para se tornar grande, para crescer. Ele chegou a tal ponto de se corromper, a ponto, queridos, de trair a própria nação dele, dando ou ajudando a Síria a invadir a própria nação de Israel. É um caso muito triste, como nós vemos a respeito dele. Sébina, você sabe como ele se sentia? Como se fosse um prego bem fincado na parede, como algo que não seria abalado, que não seria removido por nada daquele lugar. Era assim que ele se sentia, tão seguro, que ele achava que nada iria o abalar, porque a coisa estava caminhando, estava fluindo, ele tinha muita autoridade, tinha muito poder, ele tinha o controle da situação, os bens estavam em suas mãos, era ele que administrava, era ele que dava a palavra. Então ele não se preocupava com algumas coisas que estavam acontecendo de errado, porque aparentemente tudo estava caminhando bem. E ele, na sua presunção, no seu orgulho, assim vai caminhando. Porém, está escrito em Provérbios capítulo 16, versículo 18. O que está escrito? A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. A altivez precede, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Aquele homem, na verdade, ele estava caindo por causa de sua própria soberba, por causa de seu próprio orgulho, ele estava se afundando, ele estava caindo, mas ele não conseguia perceber isso, ele não conseguia ver isso. Agora perceba a palavra de juízo que vem sobre a vida daquele homem. Olha o que está no versículo de número 17, Deus, usando o profeta Isaías, Deus diz assim para ele, versículo 17: você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Porque, querido, se tem uma coisa que Deus, Ele mesmo se encarrega de resistir, é da pessoa soberba, é do homem soberbo. Deus não manda o diabo, Deus não manda ninguém. A Bíblia diz que Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. É o próprio Deus que resiste, não é um homem, não é o diabo, não é ninguém mais, é o próprio Deus que resiste ao soberbo. E aqui é o próprio Deus que está se levantando e está dizendo: olha, você é poderoso, você está nessa posição, você se sente poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. E olha como ele diz que isso iria acontecer, versículo 18: ele vai levá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho, pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. Olha como o Senhor fala: você se tornou, Sébina, uma vergonha, porque
Você era um excelente administrador, você estava cuidando muito bem daquilo que lhe foi confiado, mas você se corrompeu, você se tornou uma pessoa cruel, você se tornou uma pessoa orgulhosa, você quis se tornar alguém grande para passar a aparecer, mandou construir um túmulo lá no alto, você começou a se autopromover. Ele diz: você, por causa da sua soberba, você se tornou uma vergonha para o seu patrão. Queridos, isto aqui é o que Deus mostra a respeito deste homem. Mas por que tudo isto aconteceu? Tudo isto aconteceu porque Sebna, como um mordomo, como um administrador, ele se tornou corrupto, cruel, se tornou uma pessoa orgulhosa. E o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Veja que não caia. Tenha cuidado para não cair. Sebna não teve esse cuidado, Sebna não teve esse zelo. Queridos, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, Pedro ele revela uma coisa muito séria. Pedro diz: o juízo de Deus começa pela sua casa. O juízo de Deus começa pela casa de Deus. Olha aqui para mim. Você já parou para pensar, para refletir sobre nos últimos tempos, anos, quanto escândalo exposto dentro da igreja evangélica, entre a liderança, entre líderes, entre pastores, obreiros, bispos, apóstolos? Você já parou para refletir quanto escândalo? Você já parou para refletir que o Davi, o homem segundo o coração de Deus, Deus mandou colocar lá que ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido dela. O Abraão, o pai da fé, Deus mandou ele colocar lá que ele se deitou com Agar para ter Ismael. Porque Deus, ele não encobre as coisas, ele é justo. E Pedro diz: olha, o juízo de Deus ele vem, mas ele vai começar por onde? Vai começar pela casa de Deus, vai começar pelos seus, dentro da igreja. Não é à toa que Paulo diz: aquele que pensa que está em pé, cuide que não caia, veja que não caia, tenha cuidado para não cair. Então é isso que nós temos visto. Sebna quem era? Sabe, era alguém que administrava dentro da casa do Senhor, estava lá, aparentemente estava tão bem, a coisa estava fluindo, estava caminhando. O juízo de Deus chegou sobre ele. O juízo do Senhor chegou sobre a casa de Sebna, sobre a vida dele. Ele se sentia tão seguro, tão firme, porém ele não tinha o temor do Senhor. Ele não tinha temor a Deus, e isso fez com que Deus o julgasse. Versículo de número 19, olha o que o Senhor fala para ele no versículo de número 19: eu te demitirei das tuas responsabilidades, e serás deposto do teu cargo. O próprio Deus diz: eu te demitirei das tuas responsabilidades, e serás deposto do teu cargo. Imagina Deus dizendo: eu estou te demitindo. Pare para você pensar, quem é que faz isso, gente? É o patrão que faz isso, sim ou não? É o patrão que demite alguém. Então, se Deus está dizendo: Sebna, eu estou te demitindo, você sabe o que Deus estava dizendo para ele? Você esqueceu que foi eu quem te contratei. Você esqueceu que foi eu que entreguei nas tuas mãos tudo que você tem. Você começou a agir, se autopromover, como se eu não tivesse te confiado isso. Queridos, por quê? Nabucodonosor teve um sonho. Ele acordou de manhã desesperado, querendo saber o que tinha sonhado, não lembrava. Ele queria saber o que tinha sonhado e queria a interpretação. Ninguém sabia, ele baixou uma sentença de morte para todos. Inclusive Daniel estava no meio dos que iriam morrer.
Quando Daniel ficou sabendo, ele disse: olha, nos dê alguns dias, me dê alguns dias, e o Senhor vai revelar o teu sonho e a interpretação dele. E Nabucodonosor deu o prazo, o Senhor mostrou para Daniel, e Daniel chegou e revelou para ele. E quando Daniel revela o sonho e a sua interpretação, Daniel dá um conselho para o rei: rei, põe termos nos teus pecados, pratica a justiça, pratica a misericórdia. Ele teve uma exortação da parte do Senhor. Gente, diz a Bíblia que passaram-se 12 meses, diga comigo, 12 meses, passaram-se 12 meses, completaram-se 12 meses, lá está num belo dia, Nabucodonosor, passeando lá pelo seu palácio, e diz a Bíblia que ele olha para tudo aquilo e ele diz: porventura, não fui eu que fiz tudo isso para a minha glória? Não fui eu quem construí, quem fiz tudo isso? Naquela mesma hora está escrito, veio a palavra do Senhor dizendo: ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reinado, tu irás para o campo comer capim como um animal, o orvalho do céu cairá sobre ti, 7 tempos se passarão, irão crescer tuas unhas, pelos sobre ti, 7 tempos passarão sobre ti, até que tu reconheças que o reino dos homens pertence ao Altíssimo, e Ele o dá a quem Ele quer. Nabucodonosor foi como um animal para o campo comer capim, cresceu pelo, cresceu unha, está lá como um animal. Passaram-se 7 tempos, um dia Nabucodonosor está lá, a Bíblia diz que lhe voltou o sentido, e ele começou a exaltar e engrandecer a Deus, reconhecendo que realmente o reino dos homens pertencia ao Senhor, e ele dava para quem ele queria. E quando Deus chega com Sebna e diz: eu te demitirei das tuas responsabilidades, Ele está dizendo: eu tenho autoridade para te demitir, porque foi eu quem te admiti, foi eu quem te contratei, foi eu quem te coloquei onde tu estás. Então, queridos, por que eu estou lhe compartilhando isso aqui? Porque tudo isso faz sentido para essa introdução que nós demos ali agora, lendo os textos de Jó, lendo o texto de Timóteo, porque tanto Jó quanto Timóteo, eles nos deixam claro que nós não trouxemos nada, e nada nós podemos levar. E pare para você pensar: meu Deus do céu, você quer ver briga entre família? Deixa morrer pai, deixa morrer a mãe, e principalmente se pai ou mãe tiver alguma coisa, nem bem estão sepultando, já estão dividindo aqui a herança. É triste isso, não estou generalizando, mas eu falo diante de, infelizmente, de tantos casos que nós já vimos, e a pessoa brigando, se matando por causa de algo que vai ficar, de algo que ela não trouxe, que ela não vai levar. E Deus diz: Sebna, você estava agindo como se isso fosse seu, como se tudo você tivesse adquirido, você tivesse conquistado, mas eu te admiti, agora eu estou te demitindo. Eu te coloquei onde tu estás, mas agora eu estou tirando as tuas responsabilidades, tu serás deposto do teu cargo, tu serás tirado do teu cargo. Agora entenda uma coisa, preste atenção: se Deus está demitindo alguém, aquele lugar lá vai ficar vazio, sim ou não? Então, se aquele lugar vai ficar vazio, Deus está querendo admitir alguém para ficar naquele lugar. Quem é este que Deus quer colocar no lugar de Sebna? É um mordomo, é um administrador bom e fiel, que não vai proceder como Sebna procedeu, que não vai ter o coração e nem a atitude de Sebna. São aqueles a quem Deus vai confiar, e a pessoa vai receber com esse entendimento: Deus me deu, Ele me confiou, e eu quero, debaixo da graça dele, saber administrar o que ele me confiou.
Queridos, porque eu estou lhe falando isso? Porque Jó 42, 1 e 2, preste atenção que está escrito, Jó 42, versículos 1 e 2, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus não encontrou em Sébina aquilo que ele queria. Deus não encontrou naquele homem o que ele queria, mas ele estava buscando alguém, assim como ele buscou um dia Davi, e que ele mesmo testemunhou dizendo, achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus passou a buscar alguém que pudesse ser melhor do que Sébina, que pudesse ser um administrador que não iria se corromper, um administrador que não fosse cruel, um administrador que fosse humilde. Deus passou a buscar isso. E queridos, eu quero encerrar este tempo aqui com uma palavra, com uma promessa poderosa de Deus para a sua vida. Eu quero encerrar esse tempo com uma promessa de Deus aqui. Eu quero que você tome de uma forma pessoal. Lembre-se o que Deus falou para Sébina: eu te demitirei das tuas responsabilidades e serás deposto do teu cargo. Agora eu quero ler Isaías, capítulo 22, do versículo 20 até o 25. Isaías 22, de 20 a 25. Quero que você acompanhe esta leitura aí, preste sua atenção. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Queridos, preste atenção aqui, olha aqui para mim, por favor, olha aqui para mim. Deus, Ele já fez isso no passado, e Deus continua fazendo isso. Eu quero lhe dar um testemunho, eu quero terminar com esse testemunho aqui, preste atenção aqui, para você entender melhor do que a gente está falando. Eu quero lhe dizer uma coisa, Deus, guarde isso que eu vou lhe dizer, Deus lá no Pará, nos confiou um patrimônio, uma igreja, que deve custar o que naquele lugar onde ela fica? Uns 250 mil reais, 300 mil reais. Aí nós viemos para o Maranhão, e Deus está nos confiou uma igreja, um prédio de mais de 3 milhões de reais. Olha aqui para mim, eu quero lhe dar isso aqui como um testemunho, quero falar isso para a glória de Jesus. Não estou menosprezando ninguém, nós não somos os melhores, mas eu acredito que Deus está nos vendo como servos bons e fiéis para Ele nos confiar coisas maiores. Eu quero que você entenda uma coisa, guarde o que eu quero lhe dizer. Deus está levantando uma geração. Essa geração se chama a geração de Eliaquim.
é a geração, guarde isso que eu vou lhe dizer, Deus está levantando uma geração, a geração de Eliaquim. A geração de Eliaquim, ela não tem como característica a crueldade, o orgulho. A geração de Eliaquim, acima de tudo, ela reconhece que Deus, a Ele pertence o reino dos homens, e Ele o dá a quem Ele quer. A geração de Eliaquim é uma geração, queridos, que vai corresponder pela graça de Deus com os anseios que há no coração do Senhor. A geração de Eliaquim é uma geração que vai prosperar. É uma geração, já vou lhe adiantar algumas coisas aqui de domingo que vem, gente. A geração de Eliaquim é uma geração que vai ser uma geração que vai saber administrar tão bem aquilo que Deus tem para lhe confiar, que Deus vai surpreender. Guarde isso que eu estou lhe falando aqui. Se isso aqui não for de Deus e não se cumprir na vida de muitos aqui, você pode lá na frente me chamar de mentiroso, mas eu quero lhe dizer aqui nesta noite, para aqueles que estão me assistindo aqui também, dos muitos que estão aqui dentro nesta noite, Deus vai confiar coisas grandes que você vai se surpreender quando elas chegarem. Você vai se surpreender quando elas chegarem. Mas quando elas chegarem, eu quero que você tenha consciência de uma coisa: Deus olhou para mim e me viu como alguém que faz parte da geração de Eliaquim, uma geração de administradores bons e fiéis, que sabe administrar aquilo que Deus tem confiado em suas mãos. Amém, queridos? Aquilo que Deus tem confiado em suas mãos.